O Corinthians acabou de vencer o Santos dentro da Neoquímica Arena, está classificado para a final do Paulistão. Hoje a gente vai falar de Corinthians vencendo o Santos por 2-1 dentro da Neoquímica e vamos falar se essa vitória vai dar um gás para o Corinthians continuar lutando para tentar se manter na Libertadores, né? A gente sabe que o Corinthians no último jogo perdeu por 3-0 lá dentro de Guayaquil, perdendo por Barcelona e Guayaquil. E essa vitória do Corinthians, será que vai ajudar? Será que vai dar um gás no mental grande? A gente vai falar muito disso hoje. Mas antes, cara, se você é torcedor corintiano, você tem essa paixão por esse time como eu tenho, chegou a hora de se inscrever nesse canal. Você precisa dar essa moral pra gente, cara, porque eu sou um torcedor, não sou jornalista, mas eu quero trazer uma análise pra você aqui. E eu quero que você me ajude a continuar fazendo isso, porque nós torcedores somos uma família. Então, apoie corintianos que criam conteúdo e você de outros times também. A gente traz análise de outros times aqui também, mas você corintiano, se você tá vendo esse vídeo e não tá inscrito aqui, você tá perdendo tempo e não tá ajudando a família. Vamos pra cima. Mas antes vamos falar do jogo aqui, vamos parar de falar de enrolar e falar do jogo. O Corinthians teve um problema nos bastidores depois do jogo de Barcelona do Guayaquil, né? Barcelona de Guayaquil. Teve um problema dentro dos bastidores. Esse problema ressoou para fora, a imprensa pegou isso, ficou sabendo desse problema, onde dentro do vestiário teve um desentendimento, onde quase chegou ou chegou às vias de fato, onde teve até agressão e até o Ramon falou que ele gosta desse desentendimento, porque realmente o jogador ali tem que cobrar os outros, tem que ter essa cobrança, na verdade. Mas eu também não apoio que os jogadores vão até às vias de fato bater no outro, agredir, porque isso aí foge do princípio do esporte, entendeu? Ainda mais quando você é companheiro de vestiário, fica um clima muito tenso. E eu acho que a cobrança, a pressão tem que existir. Por exemplo, se eu sou um atacante, eu vejo que um zagueiro cometeu uma falha muito grande, ou não jogou a partida, ou estava desinteressado, eu realmente preciso cobrar o jogador disso. Então, essa questão, essa polêmica dos bastidores, ela ressoou para fora e a imprensa começou a ficar sabendo e todos nós, torcedores, também. Mas isso pesou no jogo? Que nada, a gente fala do jogo agora. O jogo começou com o Corinthians muito diferente daquele Corinthians que jogou contra o Barcelona e Guayaquil, um Corinthians criando muito mais oportunidade, um Corinthians distribuindo muito bem os passes, um Corinthians com vontade e fome de jogo, e logo ali perto dos 11, 12 minutos, o Corinthians, antes disso, já tinha feito um escanteio, veio mais um escanteio, a cobrança do Galo, o Galo fez uma cobrança curta, e o Memphis Depay, que tá um garçom, cara, o cara veio assim, por isso que eu tô com a faixa do homem, o homem tá um garçom, colocou a bola com GPS nos pés de Yuri Alberto. E Yuri Alberto, numa ótima fase, saiu daquela nhaca ruim, numa ótima fase, veio e só colocou dentro do gol. Um gol muito fácil para o Yuri Alberto. E aí ele fez o gol. E aí o Corinthians começou a jogar, começou a jogar. Mas aí o Santos, né? O Santos também embaçado. Inclusive, Neymar não jogou, Neymar ficou fora de campo, né? Teve um problema, uma lesão no último jogo, que jogou contra o Red Bull Bragantino. E aí o Santos poupou ele, obviamente estava com problema muscular. Neymar, a gente sabe do peso que é Neymar hoje, então todo cuidado é pouco também com ele, né? Todo cuidado é pouco. Não ia, talvez se fosse outro jogador, eu colocaria até em campo, mas ele tem que ter um grande cuidado com ele, porque eu, mesmo eu sendo corintiano, eu vou falar para vocês que eu acompanho muitos jogos do Santos por causa do Neymar, e eu sou muito fã desse cara. Então, assim, todo cuidado é pouco com ele. O técnico teve esse cuidado, deixou ele no banco, teve até uma expectativa dele entrar no segundo tempo, teve início do segundo tempo, não entrou, metade do segundo tempo não entrou, e aí realmente ficou dito mesmo que ele não ia entrar, né? O jogo acabou, ele ficou fora. E é forma de poupar o jogador. E aí, o Santos, cara, começou também a criar umas oportunidades, e uma dessas oportunidades surgiu o escanteio, e nesse escanteio aí teve a cobrança aí, e o cabeceio de Tiquinho Soares. E eu achei que a defesa se perdeu um pouco, cara, nesses momentos se perdeu um pouco, e aí o Santos fez esse gol de cabeça e o jogo que o Corinthians estava jogando mais, criando mais oportunidade, começou a ir mais pro lado do Santos. E aquele Corinthians estava jogando muito, falei, cara, vai vencer de 3-1, 4. Eu pensei, só que aí eu já comecei
ficar um pouco apreensivo, porque o Corinthians, ele teve mais oportunidade de fazer gol, mas não aproveitou, cara. Perdeu muitas oportunidades, isso que eu falo muito do Corinthians. Às vezes o Corinthians fez um gol, faz um e não mata o jogo, às vezes faz um gol e tá com aquela pressão e acaba não fazendo. E aí o Santos fez o gol, o Corinthians baixou um pouco, e aí o Santos começou a pressionar muito o Corinthians, cara. Começou a pressionar muito, dificultar muito o Corinthians. E eu falei, poxa, o Santos vai empatar esse jogo vai terminar nos pênaltis. E aí eu tinha feito uma aposta, né? Tinha apostado uma vitória seca do Corinthians, sem prorroga, sem pênalti, né? Não coloquei pênalti, só coloquei a vitória seca do Corinthians. E aí eu falei, mano, sujou, vai dar ruim. E aí o Santos começou a apertar segundo tempo, agora a gente vai falar um pouquinho do segundo tempo. E no começo do segundo tempo já, né, a gente não tem muito resumo, a gente vai logo pro gol de Rodrigo Garro. Eu vou falar desse trio, porque esse trio ele tá jogando absurdamente. Mas vamos falar de Rodrigo Garro. Cobrança de falta num avanço de Memphis Depay que hoje parece que pegou a velocidade que tinha deixado em casa e botou lá em campo. Depay tava correndo, Depay deu assistência, Depay queria jogo. Depay queria jogar. Aquela assistência que ele deu pro Yuri Alberto, a bola parece que tá pro GPS. Mas no segundo tempo ele não ficou muito não, queria correr, avançou no avanço, sofreu a falta. E aí tinha dúvida de quem ia cobrar essa falta, se era o Garro ou o Memphis. E aí eu falei, essa bola tá mais afeição para o Rodrigo Garro cobrar. E aí o Rodrigo Garro se posicionou, o Memphis se posicionou, e quem bateu foi o Garro. E aí, se não fosse a defesa do goleiro, que o goleiro fez uma defesaça, tinha sido gol. Bateu muito bem na bola. A bola volta pro Martins que contribuiu para a jogada. Muita gente não falou disso, mas o Martins deu um chapéu. O Martins deu um chapéu, tocou a bola veio pro Garro. E aí o Garro, meu amigo, não desperdiçou a chance. Chapou essa bola. Chute de peito de pé. Não foi nem chapado, foi um chute de peito de pé, assim, forte. Como se fosse um folha seca, ele ajeitou. Coisa de cinema, meu amigo. Coisa linda, coisa de cinema. Golaço. Gol de cinema. E aí eu tenho que parabenizar esse trio. Porque se o lado Yuri Alberto tá fazendo gol, Depay tá servindo muito bem. E quando o Depay não tá servindo, Garro serve. E o Corinthians se entende, esses três caras estão jogando demais, cara. Ah, tem discussão de camisa 8, camisa 10. Esses caras estão jogando absurdamente bem. No dia que esses caras se entendem dentro de campo, no dia que esses caras sentem vontade de jogar, ninguém vence esses caras, não. Esses caras são extremamente absurdos. Se no jogo de Barcelona de Guayaquil nenhum deles jogaram, esse jogo parece que eles tinham tomado choque elétrico. Foi absurdamente lindo o que esses três caras fizeram. Rodrigo Garro jogou muita bola, Memphis Depay jogou muita bola e o Roberto nem se fala. E aí, né, a gente vai falar do lance também das expulsões. A primeira expulsão foi a expulsão de Zé Ivaldo, que entrou de forma muito temerária. Clássico é assim, se existe clássico e não existe expulsão, você pode saber que esse clássico tá tudo errado. Aqui no Brasil é assim, se teve clássico e não teve expulsão, alguma coisa tá errada. E aí o Zé Ivaldo entrou numa falta que foi desnecessária, teve uma confusão dentro de campo. E aí o juiz deu um amarelo primeiramente, só que aí foi chamado no VAR e aí expulsou, né? O VAR, ele viu lá que realmente foi uma entrada muito temerária, muito desnecessária, e ele falou, não, tem que expulsar esse cara, não tem jeito. Expulsou e acabou expulsando o Zé Ivaldo. E aí enfraquecendo mais ainda o Santos, que já estava tomando pressão do Corinthians, o Corinthians estava com a cabeça no lugar, o Santos já tinha perdido a cabeça, e aí essa expulsão aí acabou dificultando mais ainda a vida do Santos, fazendo com que o Yuri Alberto criasse a oportunidade, o Memphis também pressionasse ainda mais. Teve um chute aqui do Memphis que foi fora, mas se ele acertasse, ele ia ser um gol bonito também. Tinha tudo para acertar aquele chute, só que foi fora. Aí o Memphis também tomou cartão amarelo, o Alex Santana tomou, e no final do jogo, ele já nas prorrogações, o Escobar toma outro cartão vermelho, já estava perdendo, já estava na prorrogação. Mesmo assim, às vezes na prorrogação tem time que faz gol em prorrogação. E aí, mais expulsão, mais ainda dificultou a vida aí do Santos. Mas e aí, vocês gostaram do jogo? Vocês achou que o Corinthians se recuperou mentalmente dentro de campo? Porque realmente o burburinho que surgiu depois que o Corinthians perdeu para o Barcelona em Guayaquil foi muito grande. Teve problema dentro do vestiário, isso
deu uma mexida no mental também, com certeza também deu um ânimo, né? O Corinthians precisava se provar para o torcedor, eu mesmo fiquei chateado, inclusive. Tem vídeo aqui que eu fiz no canal sobre a derrota do Corinthians pro Barcelona em Guayaquil. E aí, o Corinthians vai vir confiante, cara, agora pra Neoquímica, vai jogar dentro de casa. Cara, o Corinthians na Libertadores é absurdo. A gente não pode desrespeitar o Corinthians, achar que o Corinthians não tem chance sim. Agora, é um placar muito elástico, cara. O Corinthians tem que fazer 4-0, fazer 3, aí vai para os pênaltis, né? Fazer 4-0. Então, o Corinthians tem uma missão dificílima dentro de campo. Mas dito isso, o importante hoje é a vitória do Corinthians em cima do Santos por 2-1. E também garantindo o meu money, cara, que eu apostei no Corinthians com muita fé. Quando o Corinthians tomou um empate, eu falei, perdi meu dinheiro. Perdi meu dinheiro. Isso aí vai para os pênaltis. Mas o Corinthians se virou e conseguiu vencer. E aí, curtiu o vídeo? Se você curtiu, por favor, você é torcedor, tá perdendo tempo, irmão. Se inscreve aqui, dá aquela moral pra gente. Não vai ajudar a gente. Você que é torcedor, a gente é família. Você vai se inscrever aqui. Chantagem emocional. Até a próxima com mais um vídeo. Tchau.